Olá, pessoal, tudo bem? Como vão os amigos e as amigas? Eu espero que você e a sua casa estejam indo bem, estejam em paz, em segurança e estejam saudáveis nesse momento que a gente tem vivido. Vamos prosseguir na nossa reflexão sobre a cristologia, que é um assunto de vital importância para os estudos teológicos. A teologia cristã, evidentemente, tem como base, como ponto fundamental, a cristologia, que não é apenas a base, o ponto fundamental da teologia sistemática, mas que é o ponto central de toda reflexão cristã, de toda a teologia cristã, seja na área bíblica, seja na área sistemática, seja na área da teologia pública, da teologia pastoral, porque uma vez que somos cristãos e cristãs, é natural de se supor que Jesus é o elemento central da nossa fé, das nossas reflexões e das nossas práticas. Infelizmente, nem todas as igrejas cristãs, nem todo aquela que se diz cristão, está adequado aos ensinamentos e aos valores de Jesus. Mas isso é que é a distorção, isso é que é a anomalia desse processo, porque o normal de se supor é que uma igreja cristã, uma comunidade cristã, uma pessoa cristã é aquela que está identificada com o discipulado proposto por Jesus. Só é cristão aquele que tem a Cristo como mestre, como modelo supremo dos ensinamentos, das ações, não é? Aquela que está de fato e verdadeiramente, concretamente identificado com a proposta de vida de Jesus Cristo de Nazaré. Além disso, também é importante a gente falar que das áreas da teologia sistemática, com toda certeza, a cristologia é a área mais abundante, né? Ou seja, é a área em que, principalmente, naquela literatura que tem sido produzida da segunda metade do século XX em diante, e principalmente nesse início de século XXI, a literatura sobre a cristologia é a área, sem dúvida nenhuma, mais abundante de toda a teologia sistemática. A gente que é dessa área fica muito feliz e muito instigado de ver o quanto de teólogos capazes, competentes, comprometidos com a reflexão teológica, têm trabalhado nas reflexões sobre a cristologia e a quantidade vasta, variada e profunda de temas cristológicos que estão sendo publicados recentemente nas mais diversas editoras que nós temos aqui no Brasil. Hoje, inclusive, mais para o final desse vídeo, eu vou apresentar mais duas obras de cristologia, além daquelas que a gente já vem falando e já vem apresentando ao longo dessa nossa conversa sobre esse assunto tão importante, né? Nós temos falado sobre o desenvolvimento da cristologia ao longo da história da teologia. E a gente tem falado também a diferença que a fé em Jesus ela causa diante de uma fé pagã, como havia na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e como, infelizmente, muitas pessoas ainda praticam uma espécie de fé pagã como se fosse uma manifestação de uma fé cristã. Infelizmente, nós temos visto muitas distorções sobre a espiritualidade, sobre a relação de muitas pessoas com Deus, né? Com o Deus que, em tese, seria o Deus cristão, mas que não tem diretamente a ver com a proposta de Deus que Jesus veio revelar. E é Jesus a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade, não é? Então, qualquer manifestação de espiritualidade, qualquer reflexão teológica que não esteja adequado com Jesus, que é quem de fato revela Deus de modo pleno,
essas manifestações são idolátricas e são pagãs. E eu dei um exemplo na nossa reflexão passada da compreensão que algumas pessoas têm sobre culto hoje em dia. Tá? Se você viu, a gente vai se lembrar. Se você ainda não viu, eu vou dizer para você, porque muitas pessoas têm uma compreensão pagã de culto, de adoração na sua mente e acham que essa compreensão é uma compreensão cristã de culto e serviço a Deus. Porque na lógica pagã lá da antiguidade, as pessoas entendiam que tudo o que acontecia em suas vidas era uma ação direta de alguma divindade, ou para castigá-la ou para abençoá-la. Depois, numa visão maculada pelo dualismo que começa na Pérsia e tem grande aceitação, grande aderência no mundo greco-romano, do qual o cristianismo ocidental estava inserido, muitas pessoas entenderam e entendem ainda hoje que a realidade da vida que nós vivemos, ela é o resultado de um conflito cósmico entre as forças da luz, representadas por Deus, e as forças das trevas, representadas pelo diabo. Na verdade, esse esquema não é um esquema cristão, é um esquema maniqueísta, criado lá no início da era cristã, que era, na verdade, uma síntese entre esse pensamento grego, alguns elementos de pensamento cristão e de algumas filosofias orientais. E aí surgiu desse híbrido, dessa mistura, né, de fundamentos, uma ideia de que a realidade ela é pautada, ela é medida, ela é o resultado de um conflito cósmico entre as forças do bem e as forças do mal. Se uma coisa boa acontece, é sinal que as forças do bem têm prevalecido. Se algo ruim acontece, significa que as forças do mal têm prevalecido. Essa é uma visão dualista sobre a realidade. E uma visão pagã sobre culto, por exemplo, dava conta de que as pessoas entendiam que quando algo não estava muito bem, a colheita não estava boa, havia seca, havia problemas de plantação, de colheita, ou guerras ou catástrofes naturais, era sinal de que os deuses estavam irritados com a postura da humanidade e por isso estava castigando essa humanidade, impedindo que as coisas boas acontecessem. Então essas pessoas, através de um sacerdote, eram conduzidas a um culto onde elas se arrependiam dos erros, onde elas pediam perdão à divindade pelos erros que elas vinham cometendo e levavam sacrifícios de louvor para aquela divindade, porque dessa maneira elas entendiam que aquela divindade, se aceitasse o culto, se aceitasse o sacrifício levado ao altar, aquela divindade teria sua ira aplacada, desistiria daquela ira, ficaria abrandada e, consequentemente, como um prêmio, como uma compensação, abençoaria aquele povo, ou terminando a guerra, ou abençoando a colheita, ou abençoando a produtividade e assim por diante. E, infelizmente, essa é a compreensão de que muitas pessoas ainda hoje têm sobre um culto cristão. Pessoas que deveriam estar alinhadas e harmonizadas com aquilo que Jesus ensina e propõe, e que ainda têm uma compreensão de que o culto a Deus é uma maneira de nós pagarmos um preço pelos erros que estamos cometendo, é uma maneira de deixar a ira de Deus mais branda, não é? Até porque nessa concepção Deus está sempre irado, sempre de mau humor, sempre querendo castigar alguém, né, por alguma coisa. E nessa mentalidade de culto as pessoas vão até Deus para cultuá-lo, não como um reconhecimento de quem ele é ou como a vivência de uma espiritualidade sadia que quer ter Deus na sua vida diária, no seu
no seu dia a dia, mas como uma maneira de adorar esse Deus para que ele fique calmo, para que a sua ira fique aplacada e, como compensação desse sacrifício, desse culto, ele abençoa o seu povo. Essa concepção não é cristã. A concepção cristã de Deus é aquela representada por Jesus na parábola de Lucas, capítulo 15. E esse é só um exemplo, não estou me baseando apenas numa passagem, mas durante toda a vida de Jesus foi esse o Pai a quem ele revelou. Um Pai que está favorável aos seres humanos. Um Pai que ama e que perdoa, independente de qualquer coisa, os seus filhos, não é? Uma vez que os seus filhos se arrependam, caiam em si da bobagem que fizeram, do mau uso da liberdade que tinham e se voltam para o Pai o recebe com euforia, com coração e braços abertos, sem jogar na sua cara o que ele tenha feito ou não, sem exigir dele alguma reparação, algum pagamento de preço, ou sem jogar na cara dele aquilo que ele fez e que não deveria ter feito. O pai é aquele que, mesmo ofendido pelo seu filho, ele o aguarda ansiosamente na esperança de que um dia ele ou ela vão cair em si, vão se arrepender do que fizeram e vão voltar para a casa do pai. E voltando para a casa do pai, lá estará o pai, disposto a recebê-lo, a recebê-la novamente à sua presença, e não a aceitá-lo como escravo ou como escrava, mas a recebê-lo novamente como filho e filha amados como são desse pai. É um pai que cuida dos seus, é um pai que acolhe os seus, independente do que esses seus tenham feito, e é um pai que tem um amor pleno para com os seus filhos. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus deixe de nos amar, porque o seu amor não precisa de acréscimos e nem tampouco de decréscimos, porque o seu amor é pleno, o seu amor é perfeito, o seu amor é amado por o amor que é amado, isso mesmo, por um Deus que é perfeito e, portanto, também é um sentimento, uma ação perfeita da parte de Deus. Aliás, é um amor que é expresso com radicalidade, com ação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Né? Então, nós entendemos por aquilo que Jesus nos revela, primeiro, que Deus não está irado, que Deus é amigo dos seres humanos. E segundo, que a sua ira não precisa ser aplacada, porque o próprio texto lá do Antigo Testamento, inclusive, dizia assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bênção e não de maldição. Ou seja, Deus é aquele que é capaz de nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. E esse dar não tem a ver apenas com coisas materiais, que muitas vezes é o que a gente pensa. Né? Deus nos fez mais que vencedores, ou seja, quem são os mais que vencedores? Aqueles que em Cristo venceram o que ninguém poderia vencer, a morte, né? E foram premiados por esse Deus amoroso e misericordioso com a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, independente de você adorá-lo ou não, Deus quer abençoar você. Independente de você reconhecer isso ou não, Ele continua cuidando de você. Jesus disse no Sermão do Monte que Ele faz cair a chuva sobre bons e maus. Ou seja, não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que muda os pensamentos e o desejo abençoador que Deus tem a nosso respeito. Porque Ele é bom e Ele é imutável no seu amor, na sua misericórdia e na sua graça. Deus não desistirá de ser bom para conosco, porque isso faria com que Ele negasse a si mesmo, não é? Deus não desistirá de nos fazer o bem e de nos receber todas as vezes que nos voltarmos para Ele. E algumas pessoas, com essa mente ainda muito influenciada por uma visão pagã da divindade, às vezes podem perguntar: então, para que eu cultuo a Deus, se Ele já quer me abençoar,
se Ele está sempre comigo, se Ele está sempre favorável a mim, a gente cultua a Deus como uma forma de adoração e de reconhecimento de quem Ele é. Porque se nós o adoramos com o intuito de tirar proveitos dele, essa prática não é cristã e nem tampouco é uma adoração, certo? É uma prática muito viciada, muito paganizada e que nada tem a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Adoração a Deus, oração a Deus, não são mecanismos de barganha nem de troca com Deus, porque o Pai de Jesus não é um Deus pagão que precisa ser aplacado ou convencido a fazer alguma coisa boa pelos seus filhos, porque ele tem pensamentos de bênção muito superiores a quaisquer que sejam as nossas maiores expectativas, não é? Mas adoração e oração são maneiras de nós expressarmos o nosso amor por ele, ainda que esse amor não esteja à sua altura, evidentemente, são maneiras de desenvolvermos diálogo, intimidade, relação com ele, porque nós queremos nos aproximar e ter intimidade daquele que nós amamos, não é? E a vida, o relacionamento, ele amadurece conforme a intimidade que nós desenvolvemos numa relação. Numa relação, né, seja com um amigo, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com o marido, nós nos revelamos, nos damos a conhecer no dia a dia e também vamos conhecendo o que a pessoa revela dela para a gente. Então, evidentemente, um casal que vive juntos, que dorme na mesma cama, mora na mesma casa, tem um projeto de vida compartilhado, são as pessoas mais íntimas que esse rapaz e essa moça podem conhecer. E qual é a diferença? A diferença é o tempo e a intensidade com os quais os dois desenvolvem essa intimidade. É diferente de uma pessoa que eu vi uma única vez. É diferente do relacionamento que eu tenho com uma pessoa que eu vejo uma vez por mês, uma vez por semana. Eu vou conhecer uma parte dessa pessoa, uma pequena parte. Diferentemente da minha esposa, por exemplo, que mora na mesma casa que eu, que dorme na mesma cama que eu, que tem uma vida em comum comigo. É claro que com ela eu terei uma intimidade muito maior e a conhecerei muito mais, e ela também me conhecerá como poucos conhecerão, ou como ninguém conhecerá no mesmo grau de intimidade que tem um casal que mora na mesma casa. Assim também é com Deus. Se nós ouvimos de Deus ou falamos com Deus apenas uma vez por semana, num culto de domingo, ou apenas uma vez por mês, num culto de ceia, nós seremos apenas conhecidos dele. Não da parte dele, mas ele nos será apenas um conhecido. Agora, a partir do momento que eu me relaciono com ele, que eu quero ter intimidade com ele, eu vou conhecendo ele mais nessa relação que me é possível enquanto ser humano. Deus sempre se revela e sempre nos quer por perto. Nem sempre nós desenvolvemos o mesmo desempenho nessa relação de amizade para com Deus, não é? E, portanto, nem todos o conhecem da mesma forma, ou alguns têm uma fé mais madura, outros passam anos e anos com uma fé imatura, com uma fé baseada em paganismos, em frases de efeito ou coisas do gênero, não é? E nós também temos falado ao longo dessas semanas sobre o desenvolvimento teológico sobre a cristologia. E temos falado, por exemplo, que a cristologia levou nada mais, nada menos do que 450 anos até ser doutrinariamente formulada pelos cânones dos 4 grandes concílios da era cristã, que foram Niceia, 325, Constantinopla I, 381, Éfeso, 431 e Calcedônia, 451. Em todos esses concílios, o assunto principal a ser tratado foram questões relacionadas à cristologia. Alguma heresia a ser condenada, alguma definição a ser aprofundada, a ser feita, e foi um processo necessário, um processo cujo contexto moveu para que aquilo acontecesse, porém também é um processo em que
nós temos alguns prejuízos, conforme o José Maria Castilho, no seu livro Jesus, a Humanização de Deus, aponta. Quanto mais a igreja se aproximou das definições conciliares, mais ela abraçou a filosofia, o pensamento, o linguajar grego e se afastou da revelação registrada nas páginas do Evangelho. E cá entre nós, né, conforme o Castilho nos fala, é muito mais compreensível aquilo que os evangelhos falam sobre a pessoa de Jesus do que aquilo que os concílios formularam sobre a sua pessoa, falando da união hipostática, do conceito de substância, do conceito de pessoa, da diferença entre criado e gerado, da ideia de homousios, da ideia de trindade e assim por diante. Ou seja, as definições conciliares elas são mais filosóficas e são muito mais complexas e imprecisas do que aquilo que nós encontramos sobre a pessoa de Jesus e do Pai, que ele revela nas páginas do Evangelho, né? E outra coisa, a partir desse momento, né, que foi a virada constantiniana do século IV, a igreja se institucionalizou e uma das consequências dessa institucionalização da igreja não só é a hierarquização, como a liturgia semi-engessada, em alguns momentos engessada, como também a ideia de que agora as doutrinas elas serão dogmatizadas. É o processo de dogmatização da fé cristã. A fé cristã, que no período apostólico e até um pouquinho depois daquilo, era algo que estava no consenso comum das comunidades. A doutrina na qual a igreja cria era aquilo que testificava nas comunidades, que tinha maior aceitação entre as comunidades, que estava em conexão com o ensino apostólico, não é? Ainda que fosse de uma maneira menos sistematizada, mas era muito mais compreensível, acessível, e havia poucas discussões sobre aquelas questões, e depois, é claro, as comunidades também participavam daquele processo, né? Mas depois, na virada constantiniana, esse processo deixa de ser daquela maneira quase que natural para ser de uma maneira dogmatizada. Ou seja, a partir de Nicéia, tirando uma exceção ou outra ao longo da história do cristianismo, as doutrinas fundamentais da igreja, do cristianismo, da teologia cristã em geral, elas passam a ser determinadas por concílios, e nesses concílios só tem a participação de bispos, de autoridades sobre o assunto, e acabam produzindo uma teologia que, embora coerente na maior parte do tempo, mas é uma declaração monocrática, uma declaração unilateral, que nem sempre é acessível, como, por exemplo, no caso que combateu o arianismo, e que também nem sempre é consensual. Muitas vezes é na base da caneta mesmo. E há ensinamentos que são tão desconectados com a vida real, em diversas denominações, que praticamente caem no desuso, que praticamente ninguém segue aqueles ensinamentos. Como, por exemplo, e não é o caso apenas da Igreja Católica, teria vários outros exemplos a serem dados, mas o ensinamento da Igreja de que há uma proibição para os católicos fazerem usos de métodos contraceptivos. A porcentagem de adeptos do catolicismo que seguem esse ensinamento da Igreja é um número tão pequeno, é um número tão baixo, que não se pode dizer que, de fato, na concretude, há esse ensinamento. Porque é praticamente um ensinamento que tenha caído no desuso. Tamanho o índice pequeno de aceitação e de recepção desse ensinamento. Porque por mais que os ensinamentos sejam decretados, quando não há uma aceitação, um recebimento por parte do povo, aquele ensinamento acaba caindo no desuso, né? Eu volto já já na continuidade dessa videoaula. Fique por aí.